Ao entrar no Maracanã, Joaquim Löw fez questão de tocar o gramado. Gustavo Berton, boa tarde pra você. Tudo bem, Renata? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, impressionante o clima do Maracanã. A gente teve a oportunidade de caminhar aqui no entorno do estádio. Vai bater em primeiro, Estados Unidos, medalha de ouro. Mais um ouro pro gigante Michael Phelps. Um estreante que, enquanto esteve por aqui, se divertiu e divertiu quem estava assistindo. O último Grand Slam que faltava na carreira de Djokovic. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo à Semana de Treinamento em Jornalismo Esportivo. Eu sou o Gustavo Berton, jornalista esportivo há mais de 15 anos. Já trabalhei nas principais emissoras de esportes do Brasil, como Rádio e TV Bandeirantes e os canais Fox Sports. Também já participei da cobertura dos principais eventos de esporte do planeta, como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Ao longo dessa semana, eu vou mostrar tudo o que você precisa saber para se tornar um jornalista esportivo, para abrir definitivamente as portas do mercado para você e para você realizar o sonho de participar das grandes coberturas de esportes do mundo. Ou seja, para você trilhar o mesmo caminho que eu e outros grandes jornalistas já trilharam, se tornando um profissional completo, indispensável e desejado pelo mercado. Aqui você vai aprender técnicas que eu desenvolvi e fizeram eu realizar o sonho da minha vida, que é estar perto e entrevistar as maiores personalidades do mundo do esporte, como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Djokovic, Fernando Alonso, Serena Williams, Gabriel Medina, Marta, Pelé. Aqui você vai entender por que essas técnicas são tão importantes, por que elas vão fazer você alcançar o seu emprego nessa área e ainda te ajudar a desenvolver a sua carreira. A partir de hoje, você vai ver como tudo isso está mais perto de você do que você imagina, que estar presente numa grande cobertura independe de sorte ou de nascer em um grande centro do Brasil, mas sim de colocação no mercado e como você desenvolve a sua carreira. E se você está aqui, é porque você quer mais, é porque você quer ser um jornalista diferenciado, é porque quer se destacar, seja onde você estiver, e chegar ao ponto de estar presente em um grande evento. Agora, se imagine próximo dos personagens que fazem a história do esporte, sentindo a sensação de estar à beira do campo, a emoção de cobrir um grande jogo, o calor de uma torcida num estádio lotado, ver de perto o êxtase de um grande vencedor. E o melhor, contando tudo isso para milhares de pessoas, para um país inteiro. Você pode até estar achando que isso é bom demais para ser verdade e que talvez seja impossível isso acontecer com você, mas eu digo que é possível sim, mesmo se você for de uma cidade pequena ou de um centro sem muita expressão no jornalismo, e mesmo se você estiver iniciando do zero. Digo isso porque vi acontecer com dezenas de pessoas, inclusive comigo. Quando eu comecei, também via o mercado fechado, acreditava que seria impossível eu desenvolver uma grande carreira. E de fato, se eu fosse depender só da formação acadêmica, eu não teria conseguido. Foi preciso muito empenho e muito aprendizado prático. Errar e aprender com cada erro e desenvolver um passo a passo que me fizeram ter uma carreira de sucesso. E é isso que eu vou mostrar para você. Boa tarde, Carlos Fernando. É o que a gente espera, né? Que a ginástica artística brasileira traga medalhas para o Brasil. Estamos na fase classificatória. Hoje é o dia das meninas do Brasil. Mas o que é ter uma carreira de sucesso? Há muitas definições. Para mim, sempre foi estar presente nas grandes coberturas e ainda ser bem remunerado por isso. E eu posso dizer que eu alcancei os dois. Se é isso que você quer para sua carreira, então essa semana é para você. Pode ter certeza que não vai ser fácil, que vai dar muito trabalho e depender de muito empenho. Mas as técnicas que eu vou te ensinar ao longo dessa semana vão encurtar esse caminho. Muitas pessoas que já estiveram aí, no seu lugar, exatamente como você está hoje, já estão percorrendo esse caminho. Pessoas que aplicaram o meu passo a passo e hoje estão realizando o sonho de trabalhar em grandes jogos e entrevistar os principais atletas do Brasil. Meu nome é Tiago Prudente, sou de Xanxerê, oeste de Santa Catarina, e trabalho em uma emissora de rádio como repórter esportivo, na Momento FM. Eu queria algo a mais para mim, para minha carreira, para minha vida profissional.
ser aquele repórter diferenciado. Foi através disso que eu conheci o Gustavo. Aprendi novas técnicas e eu estou pondo em prática, né? Aprendi muitas coisas, de como se comportar, como ser um ótimo profissional. E agora eu quero ir um pouquinho mais além. Eu quero ser um narrador esportivo. Estou próximo. Olá, eu sou o Cacá Oliveira, sou acadêmico de jornalismo, estou no 7º período, sou de Itajaí, Santa Catarina. Atualmente estou trabalhando na Rádio Univale FM como narrador e também apresentador de esportes e repórter na TV Brasil Esperança. Eu ano passado fiz o curso do Gustavo Berton, às vésperas de eu ter a minha primeira oportunidade como narrador esportivo na Rádio Univale, cobrindo os jogos do Marcílio Dias pelo Campeonato Catarinense. E o curso foi muito legal porque ele ajudou a gente a saber dosar a emoção e também ter o controle da voz para não se desgastar, para achar o tom ideal da voz, que seja confortável e que você possa subir na hora da explosão do gol. Isso foi muito importante para eu poder começar os meus primeiros passos também como narrador esportivo. Eu sou Marcelo Soares, de Nova Odessa, interior de São Paulo. Eu jogava futebol até o fim do ano passado e quando eu parei eu resolvi que eu queria seguir na área esportiva e trabalhando com jornalismo. Sempre pensei que o mercado fosse fechado, mas até eu ter esse primeiro contato com o Gustavo através de transmissões ao vivo que ele realizava em suas redes sociais, eu descobri que era possível sim eu ter uma oportunidade no mercado de trabalho. E estudando diariamente, aplicando as técnicas, praticando, eu pude ter uma oportunidade num site esportivo carioca, que se chama Museu da Pelada. Acreditava que demoraria um tempo para eu estar cobrindo um jogo num estádio. E eles me deram essa oportunidade de estar na despedida do Emerson Sheik na Arena Corinthians, onde eu pude fazer uma pergunta para ele na entrevista coletiva. Já entrevistei alguns jogadores, como o Renato, campeão brasileiro em 78 pelo Guarani, o João Paulo, ponta, que jogou na Itália. Tenho uma entrevista marcada com o Neto para o mês de março. Entrevistei o Vinícius Souza, que é o melhor jogador de futebol da atualidade. Então, tive alguns textos publicados no site, e tudo isso graças ao conteúdo que o Gustavo Berton disponibiliza. E se você está aí se perguntando como eu pude tornar isso possível para essas pessoas, eu vou te contar que nesses 15 anos trabalhando em redações, eu pude aplicar muitos testes práticos. Isso mesmo, testes naquelas pessoas que queriam ingressar no mercado de jornalismo esportivo. Eu vou te contar como é que funcionam esses testes. O candidato chega numa redação e sai com um repórter com uma pauta real. Um jogo, um treino, um evento. E dessa pauta real ele precisa trazer algum material para ser avaliado. Um boletim, um falso vivo, uma reportagem, uma boa entrevista. E eu comecei a notar que as pessoas chegavam completamente despreparadas para o mercado. Além disso, eu descobri exatamente o que um candidato espera e precisa na hora de fazer um teste para ser avaliado. E principalmente, eu sei e descobri exatamente o que o mercado espera de você. E é isso que eu vou te contar a partir de agora. Pensa como vai ser muito mais fácil ingressar no mercado de jornalismo se você souber o que o mercado espera de você. Mas se você ainda está se perguntando como você vai fazer isso, porque você mora numa cidade pequena, eu tenho que te contar que eu já vi dezenas de pessoas saírem de pequenas cidades e trabalhar em grandes centros. Dou exemplo, por exemplo, do profissional Wagner Martins, que é da cidade de Osório, interior do Rio Grande do Sul. O Wagner saiu de Osório, onde não tem sequer um time de futebol, e hoje ele trabalha nos canais Fox Sports em Porto Alegre. Outro exemplo é o repórter Renato Peters, que é da cidade de Araguari, interior do Brasil, que sequer tem um time de futebol. O Peters saiu dessa cidade pequena e hoje é repórter da Globo. Trabalha em São Paulo, o principal centro de comunicação do Brasil. Mas se você ainda ouviu em algum lugar que o mercado de jornalismo está acabando, eu tenho que te dizer que definitivamente ele não está acabando. A gente está passando por um processo de migração. A gente está vivendo a revolução da comunicação através da internet. O aparelho como a gente conhece, TV, está migrando para a internet. E quando eu digo TV, também pode se incluir aí o rádio. Cada vez mais a informação está na internet. É só a gente ver a infinidade de rádios e TVs webs que estão surgindo. Quer alguns exemplos? A Rádio Craque Neto, por exemplo, que começou em dezembro do ano passado e em poucos meses atingiu a marca de 100 mil inscritos. Outro é o canal DAZN, uma plataforma streaming e que é muito forte na Europa, crescendo cada vez mais no Brasil, transmitindo campeonatos importantes como a Premier League e a Copa Sul-Americana e empregando cada vez mais profissionais no mercado. Continue ligado no DAZN, o futuro das transmissões esportivas é agora. E é preciso se reciclar
para esse meio de comunicação para chegar no maior número de pessoas possível. E se você souber as técnicas, você com certeza vai conseguir vingar no jornalismo. Ainda mais com esse monte de fake news que a gente está tendo por aí. É preciso um jornalista com credibilidade para dizer se aquela notícia é verdadeira ou não. E ainda mais jornalismo esportivo, que eu vou te dizer, jornalismo esportivo é ao vivo, trabalha com evento. Nós precisamos de narradores, comentaristas e repórteres para dar aquela informação e para levar aquele evento para o maior número de pessoas. Mas nem sempre foi assim, nem sempre eu via o mercado dessa maneira. Eu sempre gostei muito de futebol. Desde os 5 anos, a minha diversão passou a ser uma bola de futebol. Mas o mais interessante de tudo é que eu só achava legal um jogo de futebol se ele tivesse uma narração. Então, desde muito pequeno, eu desenvolvi a narração. Tenho lembranças, como eu falei, desde os 5 anos de idade, onde eu narrava futebol sozinho, narrava com meus amigos, narrava futebol de botão, depois veio o videogame. Mas embora eu tenha aprendido algumas técnicas e desenvolvido a narração de futebol, eu nunca pensei em fazer isso profissionalmente. Até que uma vez, no último ano do colegial, a minha turma do colégio resolveu fazer uma viagem para a Bahia, de Porto Alegre para Porto Seguro. Detalhe, de ônibus. Gente, nem uma turma com 40 pessoas, jovens, tem tanta festa para fazer 4 ou 5 dias dentro de um ônibus para cruzar o Brasil. Volta e meia dava uns brancos lá no ônibus e um amigo meu, que sabia que eu gostava de narrar, me deu a seguinte ideia. Falou assim, Gustavo, vai lá na frente, pega o microfone do guia e narra um gol para a galera. E eu fiz isso. Fui lá na frente, peguei o microfone do guia, narrei um gol e foi uma festa dentro do ônibus. Cada vez que dava um branco ali, a galera pedia para eu narrar um gol. Até o guia, na época era colorado, nós estamos falando aí da época de 97 a 90, mais ou menos 1999. O Inter tinha 2 atacantes, Christian e Fabiano. E o guia pediu para que eu fizesse um gol com ele tabelando com os jogadores do Inter. E eu fiz lá, o Christian tocou pro Fabiano, tocou pro Guia, entrou na área, fez o gol, o ônibus inteiro comemorou, eu gritei gol e o Guia chorou, porque ele fez um gol com a camisa do Internacional, se imaginando lá fazer um gol. Como eu disse, aquilo virou uma atração no ônibus. No retorno da Bahia, eu pensei, caramba, eu quero fazer isso profissionalmente, eu quero ser narrador de futebol. Chegando em Porto Alegre, eu me inscrevi no vestibular da PUC para jornalismo e passei. Mas o início da faculdade ele foi muito difícil para mim, porque era muita teoria e eu queria logo ir para a prática, eu queria testar se eu sabia mesmo narrar, eu gostava de microfone. E com a teoria eu quase desisti do jornalismo, porque eu vi o mercado completamente fechado para mim. Eu não conhecia nenhum diretor de empresa, eu não tinha o e-mail de ninguém, eu não tinha o telefone de ninguém, eu não tinha nenhuma pessoa que me indicasse para entrar numa empresa. E eu achava que era impossível eu conseguir desenvolver uma carreira. Até que eu descobri que uma certa emissora que eu queria trabalhar, a Rádio Gaúcha em Porto Alegre, ia abrir uma seleção de estágio. Eu fui lá e me inscrevi. E cheguei muito confiante para esse teste de estágio que eles iam abrir. Afinal de contas, já estava na faculdade, já sabia narrar. Chegando lá, eu vi que tinham outros candidatos. Eu já comecei a ficar inseguro. Assim que o teste terminou, eu descobri 2 coisas. A primeira, eu não estava pronto para iniciar no jornalismo esportivo. E a segunda, existiam pessoas mais bem preparadas do que eu. De novo, eu quase desisti do jornalismo. Chegando em casa, cruzando ali a garagem do meu prédio, eu encontrei um vizinho e ele perguntou por que eu estava cabisbaixo e eu falei para ele que eu estava desistindo, que eu tinha escolhido a profissão errada, que o mercado era fechado, eu não ia conseguir e além de tudo diziam que o mercado pagava muito mal. E aí ele me disse o seguinte, Gustavo, não conheço o mercado de jornalismo, mas posso te dizer o seguinte, nenhum bom profissional fica desempregado por muito tempo e nenhum bom profissional é mal remunerado. Eu fiquei com aquilo na cabeça e decidi dar mais uma chance para o jornalismo, mas eu prometi para mim mesmo que eu só ia bater na porta de uma grande empresa novamente quando eu estivesse absolutamente preparado para ingressar no mercado. E aí eu comecei a desenvolver o passo a passo, a desenvolver as técnicas e são essas técnicas que eu quero passar para você. Mas eu queria testar essas técnicas, queria saber se elas davam certo. E aí eu me inscrevi na Rádio Fã, que é uma rádio na internet da PUC, é uma rádio para alunos, eu estava na faculdade ainda, me inscrevi na Rádio Fã para começar a testar essas técnicas. Na Rádio Fã tinha um programa chamado Resumo Esportivo, que era basicamente composto por alunos e eles traziam ali as informações de Grêmio Internacional. Mas aqueles alunos traziam as informações que eles liam no jornal ou escutavam no rádio. E eu queria mais do que isso, eu queria trazer as informações que eu estivesse vendo. Então eu comecei a ir aos locais de treino do Inter e do Grêmio e comecei a trazer aquelas notícias quentinhas. De fato, eu só queria trazer aquelas notícias para o programa, mas eu
começou a acontecer algumas coisas que depois me ajudaram muito a conseguir o meu primeiro emprego. Primeiro, eu comecei a ver que as técnicas e o passo a passo que eu tinha desenvolvido davam certo. Técnicas de entrevista, de passar aquelas informações, de fazer uma reportagem. E segundo, eu comecei a fazer o meu primeiro network. Para quem não sabe, é uma rede de relacionamentos. Eu comecei a conhecer jogadores de futebol, técnico, comecei a conhecer assessores de imprensa, comecei a conhecer repórteres e comecei a conhecer as pessoas que contratavam. Isso foi fundamental para posteriormente eu conseguir desenvolver a minha carreira. Mas eu ainda queria um pouco mais, eu ainda queria ver se as técnicas de narração que eu tinha criado também davam certo. E a PUC, na época, ela não disponibilizava para a gente uma verba para ir fazer um jogo do estádio, nem sequer para chamar um jogo no pay-per-view e a gente narrar pela televisão, por exemplo. E aí eu tive uma ideia, fui para minha casa, liguei para a operadora de TV a cabo, chamei o jogo para o meu aparelho. Desconectei o aparelho da minha TV, coloquei na mochila e fui para a faculdade. Entrei na faculdade escondido, com aquilo embaixo do braço para ninguém me ver, só tinha um professor que me acobertava, mas ninguém podia saber. Fui até a sala onde tinha lá o aparelho da operadora dos jogos, do pay-per-view, tirei o aparelho da PUC, coloquei o da minha casa, conectei a TV e pimba, nós tínhamos ali um jogo na TV onde a gente podia fazer a narração. E aí comecei a catar microfone, achei alguém que queria ser repórter, alguém que queria ser comentarista, alguém que queria ser plantão e a gente começou a transmitir jogos. Isso não foi uma vez, foram 2, 3, 4, 5 vezes. E todos esses jogos eu gravava em pequenas fitas. Até que em um certo momento eu me inscrevi num estágio voluntário na Band, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Era um estágio, na época tinha eleições, eu estava fazendo só rádio escuta para ver se tinha alguma boca de urna. O único pagamento era um lanche. E na hora desse lanche, onde todo mundo foi lanchar, eu resolvi não fazer o lanche e fui até o estúdio. No estúdio estava o Ribeiro Neto, que era o coordenador de esportes da Rádio Bandeirantes. E ele já me conhecia do network que eu fazia quando eu ia aos treinos do Grêmio Internacional. No intervalo ele me chamou no estúdio para me cumprimentar e eu tirei a fita do bolso e disse assim, ó, Ribeiro, essa é uma fita minha narrando um jogo de futebol, eu quero que tu avalie e depois tu me diga se eu tenho condições de um dia fazer isso profissionalmente. O Ribeiro ouviu, achou que eu tinha condições e fez mais do que isso. Ele me contratou antes mesmo do segundo turno das eleições, eu já estava contratado pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre e assim iniciou a minha carreira de jornalista. Depois eu fui para a TV, passei pela TV Record e fui para São Paulo. Mas eu sempre usei esse passo a passo e essas técnicas comigo para desenvolver a minha carreira. Nunca pensei em passar isso adiante. Até que em São Paulo, um colega amigo meu me chamou para dar uma aula num curso de jornalismo esportivo, para dar apenas uma aula. E eu fui lá e passei essas técnicas e esse passo a passo para os alunos. Eles gostaram tanto que eles pediram para que eu ficasse fixo como professor daquela turma. E eu adorei estar em contato com os alunos, responder as dúvidas. E é por isso que hoje eu passo esse conhecimento. Porque eu comecei a ver que o passo a passo que eu desenvolvi e as técnicas que eu apliquei e desenvolvi ao longo da minha carreira podem ser aprendidas e desenvolvidas por qualquer pessoa. E é por isso que a gente está fazendo essa Semana do Jornalismo Esportivo, porque é isso que eu quero passar para vocês a partir de agora. Mas a 100ª edição das 500 milhas também vai ficar marcada por um outro piloto que sequer terminou a prova. Um estreante, que enquanto esteve por aqui, se divertiu e divertiu quem estava assistindo. Fernando Alonso chegou a liderar a prova. Mas antes de falar o que você precisa e te mostrar as técnicas que eu desenvolvi, eu vou te mostrar algo que talvez seja mais importante do que as próprias técnicas. Enquanto eu estiver te mostrando isso, eu quero que você preste bem atenção e veja se você já se imaginou nessa situação. O que eu vou te mostrar agora é como pensam os candidatos que não são contratados em lugar nenhum. E eu vou te falar isso porque o que eu vou te mostrar reduz drasticamente as chances de você trabalhar com jornalismo esportivo. E a primeira coisa que você precisa saber é um erro muito comum de quem quer começar no mercado. É achar que só entender de esporte basta. Só saber os resultados, acompanhar os jogos, assistir futebol desde pequeno não é suficiente. Só entender de futebol não é suficiente. Você precisa saber as técnicas. Quando eu trabalhei na Rádio Bandeirantes em Porto Alegre, eu tinha um colega que sabia muito de futebol. Ele conhecia jogadores, sabia resultado, tinha opinião forte sobre determinados assuntos e sempre que a gente discutia na redação ele dava um show. Ele trabalhava como produtor, em determinado momento ele foi testado na rádio e também na TV. E foi aí que ele se deu mal, bem mal, porque ele não estava preparado para encarar o microfone. Não importava a mídia. Na rádio ele não tinha o ritmo para dar as informações, não sabia o momento certo para dar a opinião. As ideias fortes que ele tinha na redação, que ele discutia, não passava nem perto de quando ele estava falando ao vivo. Na TV faltava postura, o texto era fraco, as reportagens muito ruins.
O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que falar para milhares de pessoas é bem diferente que falar para um punhado de amigos. Ah, Gustavo, mas quando eu comento na sala da minha casa, logo em seguida o comentarista da TV faz o mesmo comentário que eu. Não é suficiente. Quando eu narro para meus amigos ali no videogame, meus amigos gostam. E essa é até uma boa maneira de começar, de treinar, mas falar para milhares de pessoas e fazer isso profissionalmente é bem diferente. E se você não souber as técnicas, vai por mim, você não vai longe. Outra coisa que as pessoas acreditam é que elas vão chegar numa redação e as empresas vão ensinar o caminho para elas. Então preste atenção no que eu vou te dizer. O mercado não tem tempo para te ensinar. Você precisa chegar o mais pronto possível. O mercado não vai perdoar se você não estiver pronto. Ah, Gustavo, mas eu estou procurando estágio e estágio é para ensinar. Seria, mas a verdade é que mesmo nos estágios você tem que estar pronto. Quanto mais pronto você estiver, maiores são as suas chances de você conseguir conquistar o primeiro emprego. É mais ou menos como um jogador das categorias de base do seu time. Você sabe que ele é jovem, você sabe que ele está iniciando, mas quando ele pisa no profissional, você quer que ele resolva os problemas do seu time, que ele chegue jogando, que ele drible, que ele faça gol e, se possível, que ele ganhe um título. Ou seja, é isso que o mercado espera de você. Quer que você chegue jogando e quer que você esteja pronto para iniciar. É assim que funciona. E aí vem o terceiro erro, e esse é bem polêmico. A maioria acredita que só a faculdade vai fornecer tudo o que você precisa para ingressar e desenvolver a sua carreira. E a verdade é que a faculdade não te prepara para a prática real. Ah, quer dizer que não precisa fazer faculdade? Absolutamente. Tem coisas boas na faculdade, que fazem até você pensar diferente. Eu mesmo fiz faculdade, mas para a prática ela não te prepara. E como eu sei disso? Pelos testes que eu apliquei. Vi de perto pessoas que já tinham ingressado na faculdade, que já estavam no estágio avançado ou que até já tinham se formado. E elas não sabiam como acompanhar um treino, como funciona a rotina de um jornalista, de um jogo, como fazia um evento, que horas se faz um texto ou como se faz, como gravar uma passagem e que horas gravar essa passagem, qual a entonação certa para o off de rádio ou off de TV, o que perguntar no momento certo. E eu nem estou falando de coisas básicas, como fazer um bom boletim, a estrutura de uma reportagem, como fazer uma boa entrada ao vivo, qual informação priorizar, fazer uma boa entrevista, enfim. Prática. Eu vi muita gente parando nesse estágio, não conseguindo ingressar no mercado porque não tinha ideia de como o mercado funciona. E vi também pessoas que entraram, mas não duraram, porque não tinham base, não sabiam as técnicas corretas para desenvolver a profissão. Nem aula de jornalismo esportivo a faculdade tem. Ela não te prepara para a prática. E se você quer ingressar e desenvolver a carreira nessa profissão, saber o que fazer no campo, como agir, dominar as técnicas são fundamentais. É isso que difere os grandes profissionais daqueles que ficam pelo caminho. Eu lembro quando eu estava na faculdade, tinha colegas meus que se empenhavam, estudavam toda a teoria, pensavam em fazer pós-graduação, faziam todos os trabalhos. Terminaram a faculdade em 4 anos, que é o tempo mínimo da faculdade de jornalismo. Bem, terminaram, mas não se empregaram. Eu demorei o dobro para terminar a faculdade, porque eu estava preocupado com a prática, em aprender as técnicas que me ajudassem a desenvolver a minha carreira e o meu trabalho. E no 3º semestre da faculdade, eu já estava contratado pela Rádio Bandeirantes. E eu não estou nem falando de estágio, estou falando de contratação mesmo, era empregado de uma grande emissora. É isso que eu procuro passar. São essas técnicas que eu aprendi e desenvolvi que eu ensino. A teoria, os livros, eles são importantes para o desenvolvimento, mas não é isso que vai fazer você ingressar no mercado. O que faz você se diferenciar é saber como agir no campo de batalha, para onde correr a hora que o bicho pega, o que fazer em uma grande transmissão, num grande jogo ou num evento. Como fazer uma boa reportagem e principalmente uma reportagem diferente dos outros. É isso que faz você ser um jornalista e mais do que isso. São essas coisas que vão fazer você chegar no próximo nível, a ponto de você realizar e participar das grandes coberturas do esporte. Agora que você aprendeu como você não vai iniciar no jornalismo, é hora de aprender as técnicas que vão te colocar no mercado de trabalho e fazer com que você viva finalmente o sonho de trabalhar com o esporte. Só que isso é um assunto para o nosso próximo vídeo. Eu vou te mostrar detalhes e técnicas que você vai poder aplicar no mesmo instante e já vai ter resultados. Técnicas que vão começar a deixar você um profissional desejado e indispensável para o mercado. Nosso tempo de hoje está acabando, mas antes eu queria que você deixasse um pequeno comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo, se você gostou. Eu prometo que vou ler cada comentário e fazer o possível para responder. Você também pode ir lá no meu Instagram, onde tem muito conteúdo sobre jornalismo, e me seguir para que você aprenda ainda mais até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!